Bom dia, pessoal do Max College, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayara, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos começar aí a conhecer a Ruth Rocha. Na semana passada, eu apresentei a vocês alguns projetos que serão trabalhados aí durante o ano. Quem esteve na aula presencial, né, eu apresentei em sala, nós tivemos aqui também um videoaula até mais detalhado sobre os projetos, e agora chegou a hora de colocarmos eles em prática, e nós vamos começar aí com o projeto da Ruth Rocha. E como nós vamos trabalhar as obras da Ruth Rocha, nós temos que conhecer primeiro quem é Ruth Rocha, né? Quem é essa autora, essa escritora. Vamos conhecer aqui a biografia dela. Quem foi na aula presencial segunda-feira, ontem, nós já fizemos a leitura, já trabalhamos aí a biografia dela. E eu enviei também um arquivo lá na sala de aula virtual com a biografia da Ruth Rocha, tá bom? Então, nós vamos aqui assistir essa videoaula sobre a Ruth. No final do vídeo também, nós teremos o link de um vídeo também, bem curtinho, aí de 3 minutos e pouco, também sobre a Ruth, tá bom? Informações aí bem legais, importantes da vida dela. E eu peço que vocês assistam. Também vou enviar na sala de aula virtual esse link, tá bom? Desse vídeo extra. Mas ele é bem curtinho e eu peço colaboração de vocês. É importante nós conhecermos aí a vida, as obras, né, da Ruth Rocha, até porque nós vamos trabalhá-las aí durante o ano. Eu, na disciplina de língua portuguesa, no meu projeto, nós faremos a leitura de 3 livros literários da Ruth Rocha. Como eu já mencionei, o nome do nosso projeto é Recontado por Ruth, porque Ruth vai recontar algumas histórias aí dessas obras, tá bom? Nós teremos as histórias das 1001 Noites, nós teremos Contos de Perrault e nós teremos também aí o último livro a ser trabalhado, Tom Sawyer, tá bom? Eu peço que vocês aí tentem adquiri-los para nós trabalharmos aí durante o ano, tá bom? E no mês que vem, no próximo mês, em março, nós vamos começar aí a leitura e o trabalho dessas obras, certo? Mas antes disso, vamos conhecer aí quem é Ruth Rocha. Nós vamos ver aqui a biografia da Ruth Rocha. Biografia é um gênero textual. E durante todo o ano nós vamos trabalhar gêneros textuais. Inclusive, tem uma das turmas, não sei se é 8º ou 7º ano, trabalha o gênero biografia, certo? A biografia é um gênero que trata da vida de alguém. Ele tem a função aí de trazer informações, de apresentar a vida de alguém. Geralmente essa pessoa é famosa, né? Nós jogamos aí o nome da pessoa no Google, vem a biografia dela. Mas só gente famosa, gente que tem algum feito relevante aí, super, hiper, mega relevante na vida, que tem biografia? Não, qualquer pessoa tem biografia. A biografia é a história da vida de alguém. Independe aí dos fatos da vida dessa pessoa. Eu posso fazer minha biografia, vocês podem. E aí nós temos a diferença entre biografia e autobiografia, que será trabalhada de forma mais específica no final da videoaula, porque eu vou trabalhar aí atividade para vocês, tá bom? Explicar direitinho a atividade que eu quero que vocês façam, certo? Então vamos lá? Essa aí no vídeo é a Ruth Rocha, tá bom? E agora nós iremos conhecê-la um pouco. Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931 em São Paulo. Então, Ruth Rocha está próxima a fazer aniversário novamente. Segunda filha do doutor Álvaro e da dona Esther, ouviu da mãe as primeiras histórias, em geral anedotas de família. Então, observe aí a importância de nós estarmos aí imersos à leitura, a ouvir histórias, a ler, né? Influenciou tanto a vida da Ruth que ela se tornou escritora, né? Depois foi a vez de vovô Ioiô incendiar a cabeça da neta com os contos clássicos dos irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen, de Charles Perrault, que inclusive nós vamos trabalhar aí um livro chamado Contos de Perrault, adaptados oralmente pelo avô baiano ao universo popular brasileiro. Então ele fazia a leitura
ele sabia e conhecia esses contos, essas narrativas, essas histórias, e a partir da sua perspectiva, aí, das suas influências sociais, culturais, ele repassava essas histórias para Ruth Rocha. Mas foi a leitura de As Reinações de Narizinho e Memórias de Emília, de Monteiro Lobato, que escancarou de vez as portas da literatura para a futura autora de Marcelo Marmelo Martelo. Observe aí a importância da influência, né? Ao conhecer as obras de Monteiro Lobato, Ruth Rocha ficou encantada, né? Então isso influenciou e incentivou de maneira forte a vida dela a seguir aí esse rumo de escritora. E Marcelo Marmelo Martelo é uma obra muito famosa, né, o best-seller da Ruth Rocha, que muitos de nós já ouvimos falar, já fizemos a leitura. E ali, inclusive, né, Ruth Rocha está fazendo a leitura deste livro. Formada em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foi aluna do autor de Raízes do Brasil, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, com quem viajou junto com outros estudantes para Ouro Preto. Então temos aí um pouco da formação, né, de Ruth Rocha. Ela é formada em Ciências Políticas e Sociais. Na faculdade, conheceu Eduardo Rocha, o Rocha de Ruth vem daí, com quem se casou. Viveram juntos por 56 anos, até o falecimento dele em 2012. Então, nós temos aí, né, 8, 9 anos de falecimento do marido da Ruth Rocha. E eles viveram aí 56 anos juntos. Tiveram uma filha, Mariana, inspiração para as primeiras criações da escritora. Inclusive, no vídeo que está o link sendo indicado aí no finalzinho para nós, e eu vou enviar também na sala de aula virtual, nós temos aí como a Mariana influenciou a Ruth Rocha a escrever Romeu e Julieta, que aí foi a primeira narrativa dela. E tem aí um tema muito importante, um tema muito atual. Daí nós podemos e vamos trabalhar isso também, né? Como os temas das histórias, de alguns contos, não só da Ruth Rocha, nós vamos trabalhar outros contos com outros autores. Nós vamos perceber que, por mais que algumas histórias, né, foram escritas há tanto tempo, o tema é muito atual. Essa semana nós vamos trabalhar aí, já foi enviado na sala de aula virtual, os meninos do presencial também já fizeram a leitura de um trecho ali que vai falar do Fabiano, né, da sua família ali, um trecho do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então é um livro que tem 100 anos, mais de 100 anos. E ele trata de temas totalmente atuais, né? Da miséria, da fome. Talvez não haja da mesma intensidade como foi retratado ali ou antigamente, né? O que, né, nós sabemos que ainda existe, mas são temas muito atuais. Então, é isso que torna um autor clássico, porque ele trabalha com temas que são atuais, independente de lugar, de época, certo? Então, nós podemos perceber isso daí, vamos ver de forma mais clara no vídeo que será indicado aí para vocês fazerem, para vocês assistirem, tá bom? Romeu e Julieta foi a primeira de uma série de narrativas originais e divertidas, todas publicadas na Recreio, que mais tarde Ruth veio a dirigir. Recreio é uma revista também, né? Ruth, ela trabalhou na Cláudia. Nós não temos essa informação aqui, mas temos na biografia dela que foi enviada a vocês, tá bom? E ela trabalhou também na Recreio, né? Publicou aí algumas obras na Recreio. Trabalhou também na revista, na editora Abril, certo? Vamos lá. Palavras, Muitas Palavras, seu primeiro livro, saiu em 1976. Seu estilo direto, gracioso e coloquial, altamente expressivo e muito libertador, ajudou, juntamente com o trabalho de outros autores, a mudar para sempre a cara da literatura escrita para crianças no Brasil. Então, a Ruth, ela tem uma importância ímpar aí para a nossa literatura, tá bom? A
Agora, os pequenos leitores eram tratados com respeito e inteligência. Isso tem uma influência social também muito forte, né? Porque antigamente nós tínhamos a visão aí de uma inferioridade muito grande nas crianças, né? Que são incapazes, muito imaturas, que elas não eram tratadas com respeito, né? E a Ruth, ela veio para mudar isso daí, né? Ela trata o seu leitor com muito respeito, ela considera, ela sabe que o seu leitor, né, por ser criança, por ser um jovem, um adolescente, tem muito aí a contribuir também, muito a entender, né? Nós temos que ter essa consciência de que o jovem, a criança, o adolescente, eles têm capacidade sim de discutir diversos temas aí que são muito importantes, e isso é muito importante para a própria formação da criança, certo? Agora, os pequenos leitores eram tratados com respeito e inteligência, sem lições de moral, nem chatice de qualquer espécie, numa relação de igual para igual e nunca de cima para baixo. Além disso, em plena ditadura militar, a obra de Ruth ousava respirar liberdade e encorajava o leitor a enxergar a realidade sem abrir mão da fantasia. Então, ela foi muito importante aí também no nosso cenário de ditadura militar, né? Porque nós sabemos que a liberdade de expressão, ela foi ceifada nessa época, né? Nós tínhamos aí a presença da censura e tal. Então, ela vinha aí encorajar o leitor, né? A enxergar a realidade, aquilo que estava acontecendo, sem abrir mão da fantasia. E a literatura, ela tem essa mágica aí, né? E Ruth Rocha tinha esse dom e esse poder de fazer isso com as suas obras. Recebeu prêmios da Academia Brasileira de Letras, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além do Prêmio Santista da Fundação Bunge, o Prêmio de Cultura da Fundação Conrad Wessel, a Comenda da Ordem do Mérito Cultural e 8 prêmios Jabuti, da Câmara Brasileira de Letras. Em 2008, Ruth Rocha foi eleita membro da Academia Paulista de Letras. Então, nós temos aí vários prêmios, né, que a Ruth recebeu justamente por ser tão ímpar aí na nossa literatura. Eu retirei essa biografia, esse trecho aí da vida da Ruth Rocha do site dela. Ela tem um site muito interessante, muito legal, que tem as suas obras. Nós temos ali a biografia dela, a vida dela de forma mais completa. Nós temos lá um espaço, né, o Mundo de Ruth, que é um espaço também para o leitor. Enfim, é muito legal, muito interessante. Então, entre lá na página da Ruth Rocha, né? Ruth Rocha ainda está aí, né? Nós temos várias fotos dela pela internet, né? Então é uma autora que nós temos, uma escritora, uma autora brasileira que nós temos a honra de ainda termos aí entre nós. Aqui embaixo está o vídeo que eu gostaria, que eu peço aí a vocês para assistirem, tá bom? Vou enviar esse link aqui também na sala de aula virtual, tá bom? Para vocês assistirem, conhecerem mais ainda aí sobre a Ruth Rocha, tá bom? E pessoal, agora vamos tratar aí, nós vimos aqui um pouco da vida de Ruth Rocha, nós trabalhamos aí a biografia da Ruth Rocha. Nós temos também a autobiografia. Qual que é a diferença entre biografia e autobiografia? A biografia é quando alguém conta a vida de outra pessoa. A autobiografia é quando a própria pessoa, você escreve sobre a sua vida, tá bom? Nós temos aí, né, logicamente essas semelhanças, né? Nós temos o gênero, o subgênero. E agora eu gostaria, eu até pedir para vocês, né, que fizessem aí a autobiografia de vocês, certo? Então, vocês vão fazer a autobiografia de vocês, vão enviar para mim, certo? Para fazer a leitura, conhecer vocês, conhecer a escrita de vocês,
E depois isso tudo vai fazer parte aí do nosso projeto, vai ser anexado ao nosso portfólio, tá bom? Isso tudo faz parte da produção de vocês. A vida da Ruth Rocha está sendo trabalhada aqui, né, nessas aulas, e é de suma importância que você conheça, né, a Ruth Rocha para o andar do nosso projeto, e também tudo que for trabalhado está sendo avaliado, né, e pode cair também avaliações, tá bom, futuras aí. Então trate aí com muito carinho, né, e atenção todos os conteúdos, tudo que está sendo trabalhado, tá bom? Nenhuma aula, nenhum conteúdo, nenhum texto aí é trabalhado em vão, certo? Então é isso. Nessa aula aqui eu quero que vocês saiam aqui conhecendo a Ruth Rocha e prontos aí para nós começarmos a leitura das obras dela, tá bom? Como eu já mencionei, nós vamos começar no próximo mês com as histórias das 1001 Noites, tá bom? Então até a próxima aula, um abraço, qualquer coisa podem me procurar no privado, no momento do plantão, que nós vamos aí, nós tiramos as dúvidas de vocês, tá bom? Pode ser tanto no e-mail quanto no WhatsApp, certo? Então, um abraço, um beijo, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.